Olá pessoal, boa noite. Hoje, olho no olho com Marco Antônio Villa, historiador, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, aliás, está no seu currículo, é a terceira linha, torcedor do Peixe, como eu também, como Bruno Covas, como Geraldo Alckmin e como todas as pessoas que amam o melhor do futebol. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Provocação. Provocação é boa, é ótimo. Vila, obrigado. Agradeço muito o teu convite, João. É bom sempre trocar umas ideias aqui sobre política, sobre gestão, sobre o Brasil, né? Afinal, nosso país tem tantos problemas, mas também um grande país, né? Então, a gente tem que aproveitar disso. E essa é a melhor qualidade. Gente boa, povo bom, Sim. grande país, na sua expressiva maioria. Sim. Por isso que a gente acredita que a melhor bandeira é a verde e amarela. É verdade, é verdade. Olha, vamos aqui interagindo. Vinícius Abreu nos mandou aqui uma pergunta. Prefeito, está muito lindo o banheiro público que foi apresentado hoje, mas minha preocupação é com o vandalismo. Haverá fiscalização? Vinícius, primeiro, obrigado por você ter acompanhado. Vila, hoje nós apresentamos os dois modelos de banheiros públicos que vamos implantar no final deste ano aqui na cidade de São Paulo. Há 51 anos que não se faz um banheiro público, banheiro, não é banheiro químico, banheiro público completo, como deve ser. E banheiro público em praças, em parques, em áreas de acesso gratuito e livre para as pessoas. E Vinícius, este modelo, primeiro, ele é anti-vandalismo, ele é todo feito numa estrutura que é difícil de você vandalizar. Terá sempre o acompanhamento, uma pessoa de manutenção 24 horas por dia, além de câmeras que vão estar acompanhando cada implantação desses banheiros. Vila, nós vamos implantar em 4 anos 800 banheiros. Nos primeiros 12 meses, zona sul, zona leste, zona oeste, zona norte, noroeste e área central da cidade. E custo zero para o erário, custo zero para o cidadão, custo zero para a Prefeitura de São Paulo. E quem é que paga? Com a publicidade. Toda uma das laterais de cada banheiro terá uma publicidade semelhante a essa que você vê já nos relógios ou ainda mais nos pontos de ônibus. Que algumas inclusive são dinâmicas, as mensagens são trocadas, inclusive com orientações e informações de interesse público, e esta publicidade paga a implantação, a manutenção de todos os 800 banheiros que serão implantados ao longo de 4 anos. Agora, são banheiros de primeiro mundo, com ar-condicionado, acessibilidade, nós teremos no mínimo 20% dos banheiros com acesso para as pessoas com deficiência, inclusive cadeirante, com sabonete líquido, papel para enxugar a mão, papel higiênico e até trocador para as mães que precisarem trocar a fralda do seu filho. Nós teremos, inclusive, com as toalhas umedecidas. Espelho, iluminação adequada, banheiros de primeiro mundo, como você vê na Alemanha, na França ou nos Estados Unidos. Legal. E sem custo. Portanto, Vinícius, haverá fiscalização sim, fiscalização eletrônica com câmera e também da pessoa responsável. Teremos sempre uma pessoa, um homem ou uma mulher, fazendo a manutenção permanente, isso sempre com custos advindos da própria exploração publicitária desses banheiros. O que você acha disso? Ótimo, não, eu achei isso. E que esse é um problema para quem anda, quem circula pela cidade de São Paulo, é um problema premente. Eu lembro desde que eu cheguei aqui a São Paulo faz tempo, eu era office boy, e inclusive o primeiro emprego em São Paulo foi no Largo do Arocha, então eu circulava muito por aqui, vinha aqui. Onde está implantado esse banheiro? Está lá no Largo do Arocha. E esse era o problema, porque a gente passava muitas do dia na rua, e o office boy trabalha muito, e tinha que fazer 300 coisas ao mesmo tempo e tal, era o problema da questão de ausência de banheiro. Então isso é uma coisa fundamental. E banheiro químico, com todo respeito, eu acho uma coisa pavorosa, né? Então acho que uma tremenda iniciativa, uma coisa super legal, e principalmente isso que você falou, sem custo para o erário, né? Isso é essencial, isso é fundamental. Na implantação e na manutenção. Muitas vezes as pessoas lembram da implantação e se esquecem da manutenção. Claro. Depois, aí sim, se você não faz manutenção, vigilância, acompanhamento, fundamental. Infelizmente, em meio a muitos bons, há pessoas más, que vandalizam, destroem, roubam e não pensam no benefício que todos podem ter de algo bem conservado. Então é custo zero, será a primeira cidade brasileira neste volume a implantar banheiros com esta qualidade. Vale uma ressalva que Salvador, a Bahia, capital do estado da Bahia, lá o ACM Neto está fazendo também um programa de implantação de banheiros públicos, e até mando aqui um abraço para o ACM Neto, também pela boa iniciativa.
Bom, vamos lá. A Carol Pereira, prefeito, ainda não estou conseguindo achar os medicamentos que preciso nas UBSs. Quando virão as doações prometidas? Carol, estão vindo gradualmente. Te confesso que eu gostaria que isso já tivesse plenamente atendido. Não é fácil, um desafio gigantesco. Os volumes são brutais. Nós conseguimos 126 milhões de reais de medicamentos doados pela indústria farmacêutica, nacional e multinacional. Primeiro, o périplo para resolver o problema do imposto. O governo do Estado de São Paulo liberou o ICMS, até com muita justiça, 19% de imposto sobre algo que você está doando, não faz sentido. O governo do Estado liberou, atendendo ao nosso pedido, o governador Alckmin liberou. Mas aí tinha que fazer a aprovação no CONFAS, que não é fácil, porque está todo mundo representado, né? Todas as unidades. São 27. E tem que ter aprovação unânime. Unânime, não pode votar contra. Conseguimos a aprovação, o governador ajudou, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo também, a defesa foi bem feita, mas levamos uma semana praticamente, 10 dias, porque tem 5 dias úteis para propor, mais 3 dias úteis para se manifestar, mas enfim, liberamos. Ainda assim, todo esse volume não é suficiente para atender 100% das necessidades das UBSs, Carol. Então nós conseguimos, nessa primeira etapa, 60% dos medicamentos, conseguimos recursos orçamentários para colocar mais 15% deste volume, vamos a 75% até o final da semana que vem, e eu estou autorizando o secretário Wilson Polares, nosso secretário da Saúde, a investir para chegar aos outros 25% dos medicamentos necessários. Agora, é uma corrida contra o tempo, porque o volume de pessoas que solicita o medicamento gratuito nas unidades básicas de saúde é muito grande. Eu não quero falar mal da gestão anterior, viu? Até você mesmo já me questionou isso lá na Jovem Pan. Eu falei, eu vou olhar daqui para frente. Mas a prefeitura deixou de fazer a compra dos medicamentos que deveria ter feito em setembro, outubro e novembro do ano passado. Já passou, mas é só um registro para você saber que nós tivemos que correr contra o tempo. Assumindo a prefeitura, hoje é o nosso 69º dia, Carol, são 69 dias de gestão. Parece mais tempo, a gente está trabalhando tempo que parece mais tempo. Então vamos corrigindo isso gradualmente, é preciso ter um pouquinho de paciência, embora eu reconheça que o tema seja bastante grave. Vila, quer fazer um comentário? Não, eu acho isso fundamental, e esse ponto que você falou, a questão da crítica, né? E as pessoas terem o papel da democracia, é duro ser gestor, que ele tem de aprender a receber as críticas e trabalhar com as críticas. Democracia é assim, se for só sim, é ditadura, isso é na Coreia do Norte, né? Agora, em Cuba, tal, eu aproveitando, hoje no final da tarde fiquei sabendo, o Jaiminho, o ex-prefeito Jaiminho, tinha entrado um processo contra o Jovem Pan durante a campanha eleitoral contra mim. E ele perdeu na primeira instância, e o Jaiminho perdeu agora na segunda instância, foi 6-0. Então é mais uma vitória da liberdade de imprensa, da democracia, né, mostrando que o poder de crítica é fundamental. E as coisas levantadas, e um dos juízes, inclusive, mostrou que todos os entrevistados, eu tinha feito perguntas críticas, fiz a você, fiz ao Celso Russomano e fiz a ele e tal, e ele perdeu de 6-0. Quer dizer, mais uma vitória da democracia e uma derrota dos autoritários como o Jaiminho. Então, democracia é assim, tem que aprender a conviver com crítica. É difícil, mas é assim, eu também não gosto de ser criticado muitas vezes, né? Mas começo a aprender com as críticas também. E numa gestão da maior cidade da América do Sul, falar sobre a agenda, que precisa começar a trabalhar cedo, dormir tarde, isso não é agressão, né? Porque o gestor público tem de saber que quando exerce uma função como essa, tão importante, prefeito de São Paulo, a sua vida pessoal, a sua vida profissional está aberta, acabou e tal, né? Não pode ser político no sacrifício. O Jânio Quadros, em 57, no final do ano, na revista Cruzeiro, tinha 57, deu uma entrevista, era governador do estado. Ele disse o seguinte: eu não aguento mais política, eu preciso voltar para minha casa, sofro, acabou esse mandato, eu vou para casa, ou vou voltar da aula. Tudo mentira. No ano seguinte foi eleito deputado federal pelo Paraná e 2 anos depois presidente da República, né? E depois candidato ao governo em 62, derrotado, depois em 82, candidato derrotado ao governo e voltou à prefeitura em 85. Então essa ideia de político com sacrifício eu não gosto. A pessoa se propõe ser, tem de saber que vai ter de abdicar da sua vida profissional e de parte da sua vida pessoal. Claro, e é sacrifício mesmo. Claro. Então, E faz parte, responder a críticas, justas ou injustas, faz parte. Claro. E se você tem a razão, fale com clareza e até admita quando você erra ou quando você tem problemas, né?
Bom, Lucas, ele pergunta aqui, Vila, já existe prazo para concessionar os parques de São Paulo? Moro próximo ao Parque do Carmo e adoraria vê-lo mais bonito. Lucas, nós estamos com o mais amplo programa de desestatização, parcerias e PPPs, parcerias público-privadas, já feito na história de qualquer município brasileiro. São 55 lotes, Vila, que através da Secretaria de Desestatização e Parcerias, que tem o Wilson Poit, que aliás foi secretário, inclusive, do Fernando Haddad. E isso, obviamente, não o desqualifica. Trabalhou num outro governo, mas é um profundo conhecedor de processos de desestatização. Então, Lucas, todos os parques da cidade, são 107 parques, serão colocados para concessão privada. Isso não vai implicar em nenhum custo para o dinheiro público, nenhum custo para você e qualquer usuário. Você não vai pagar ingresso para chegar no parque, não vai ter nenhum custo para utilização de parques públicos, viu? E ao contrário, terá parques reformados, parques acessíveis, sobretudo para as pessoas com deficiência, com iluminação onde for necessário, com segurança, com serviços diversificados dentro dos parques, com quadras poliesportivas, com tratamento adequado para a fauna e para a flora, e a remuneração destas empresas que vão se candidatar a explorar ao longo de um período de 15, 20, 25 ou 30 anos, dependendo da modulação e do parque, elas serão remuneradas por serviços adicionais que poderão ser oferecidos dentro do parque. Por exemplo, alimentos e bebidas, com food trucks, com carrinhos, com sorveteiros, com serviços especiais de filmagem. Hoje, quando você vai no Ibirapuera, viu, você filma, grava, faz o que você quiser e o setor público recebe zero. Se você for fazer alguma filmagem no Central Park de Nova York, não vai demorar 2 minutos, um guarda vai abordar você e vai perguntar: o senhor tem autorização para fazer isso? Se você não tiver, ele vai mandar você recolher a câmera de filmagem e dizer que você precisa de uma autorização e você paga por isso. Porque o Central Park tem uma administração privada. É exatamente isso que nós vamos fazer nos parques. Ótimo. E o parque, falando do Parque Ibirapuera, lá tinha uma escola de jardinagem, Manequim Lopes lá, né? E foi fechada aquela escola? Boa, levantou bem essa bola, essa questão. Nós conseguimos o apoio de uma empresa privada, vou dizer o nome, a Flora. A Flora é uma empresa que pertence ao grupo JBS e que atua na área de produtos de consumo para higiene e beleza. Tem uma marca chamada Flora, de sabonete, tem uma outra chamada Francis e por aí vai. Eles aceitaram o nosso convite, vão reformar todo o viveiro Manequim Lopes. Não é um investimento pequeno, são 6 milhões de reais para fazer a reforma, a requalificação do viveiro, que é o maior e mais importante viveiro da cidade, e histórico, claro. Que fica no Parque do Ibirapuera. Ele, inclusive, alimenta outros viveiros da cidade com as suas mudas e todo o processo de ajardinamento da cidade. Então, graças a essa empresa, ele será recuperado e a nossa estimativa é entre 90 a 100 dias para a sua recuperação plena, custo zero para a Prefeitura de São Paulo. E, além de tudo, vão cuidar da manutenção, com biólogos e com especialistas que vão fazer o gerenciamento ao lado da equipe da Prefeitura e todos os integrantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Porque eu conheci lá a escola lá de jardinagem há muito tempo atrás, e até o Manequim Lopes, porque o Manequim Lopes era amigo do Paulo Duarte. Paulo Duarte foi chefe de gabinete do Fábio Prado, quando foi prefeito de 35 a início de 38, na gestão do Armando de Salles Oliveira, governador. E aí ele falava muito do Manequim Lopes, dos interesses e tal. E o Paulo Duarte foi um cara muito apaixonado por São Paulo, criou uma revista chamada Revista AMB, né, que teve uma época nos anos 50 muito importante, meados dos anos 60 e tal. Eu li as memórias dele, que são longuérrimas. E ele falava muito do Manequim Lopes. Eu conheci a escola, eu falei, pô, é uma coisa inacreditável. Se a gente der numa cidade como essa, que a questão do verde é super importante, se chegar e fechar aquilo, era um absurdo, um crime contra a natureza, contra a cidade de São Paulo, contra os habitantes, né, da cidade, contra os que vivem aqui. Por isso que é muito legal essa iniciativa. E vai ser recuperado a partir agora do mês de abril. Ele começa o seu processo de recuperação, leva 100 dias e aí ele já começa a ampliar a sua... Ele não está fechado, mas ele não está qualificado como deveria. Claro. E até essa sua lembrança, Vila, é importante para que você que está nos assistindo, nos acompanhando. Todas as instalações que estão operando no Ibirapuera, que é o parque mais famoso do Brasil, o parque mais querido de São Paulo, não é o maior, mas é o mais querido de São Paulo. Então, Bienal,
A Bienal continua operando como Bienal, exatamente como está, fazendo a Bienal de Arte, promovendo os eventos culturais, de moda, os eventos ligados ao mundo das artes, nas suas diferentes expressões. Normalmente, o Museu Afro-Brasileiro que está lá, que aliás é um belíssimo exemplo, vale a pena você visitar. Continua operando normalmente. O MAN, que lá está, e assim por diante. Todas as instalações culturais existentes não serão afetadas pelo programa de concessão. Agora, tem um outro espaço também no Ibirapuera que será objeto de concessão ao setor privado. Sabe qual é? O planetário. Talvez você tenha ido na sua infância lá no planetário. Tempo, é verdade. A última vez que eu fui, é verdade, foi sim. E custa, ele tem um custo muito alto, os equipamentos são sofisticados, ele sofreu uma reforma há poucos anos, mas já está precisando de reforma novamente, então ele será concedido, são 2 os planetários que existem na cidade de São Paulo, também será concessionado ao setor privado. E planetário, evidentemente, você vai pagar para entrar. Como na Bienal, se você for na Bienal de Arte, você paga o ingresso. Se você for na São Paulo Fashion Week, você paga o ingresso. Se você for no Museu Afro-Brasileiro, paga o ingresso, a mesma coisa no MAN, para dar sustentabilidade a esses espaços e a esses museus. E, portanto, isso vai continuar funcionando no Parque do Ibirapuera, mesmo após a sua concessão. Vamos lá, Ana Lúcia Pereira Lopes. Boa noite, prefeito. Gostaria de saber sobre a passarela perigosa do aeroporto de Congonhas. Tem previsão de reforma? Ô Vila, essa é uma das coisas surpreendentes na nossa cidade. Aquela passarela, você se lembra, anos atrás, um caminhão levantou a caçamba e pá! Isso. Destruiu a passarela. Lembro. E caiu a passarela, vários dias sem passarela. E a única forma das pessoas atravessarem a 23 em frente ao aeroporto de Congonhas, que é o 2º aeroporto de maior movimento no país. Depois de Guarulhos, é o aeroporto de Congonhas. Perfeito. Aí fizeram uma passarela provisória. Se eu não estou enganado, há 11 anos. Como muitas coisas no Brasil, de provisório vira definitivo. Permanente o P, né? Aí você passa lá, e há um mês e meio atrás eu passei, é possível essa passarela ainda feita com andaimes. E o que me chamou a atenção é que ela ainda tem o nome do Rolim Amaro, comandante Rolim, que você conheceu pessoalmente, fundador da TAM, foi meu amigo, mas isso é uma vergonha para o Rolim ter um nome numa passarela provisória na cidade de São Paulo. E aí o que nós fizemos? Reunimos um grupo de trabalho, descobrimos que tinha uma comunidade de amigos da passarela, pessoas dedicadas, moradores próximos e usuários da passarela. Identificamos, convidamos para uma reunião aqui na prefeitura, já fizemos 2. Descobrimos inclusive que eles, de forma muito positiva, tinham conseguido um projeto arquitetônico para recuperação da passarela, tinham aprovado do Compresp, do Condefat, essa coisa, burocracia toda que você tem que proceder, mas estavam sem recursos para a implantação de uma passarela definitiva em Congonhas. E nós conseguimos o apoio de uma empresa privada, que é o Shopping Iguatemi, para patrocinar ao lado do Grupo Accor, que tem a rede de hotéis Ibis, Sofitel, Novo Hotel, para o patrocínio sem recurso público para a construção da nova passarela do aeroporto de Congonhas. Então, uma notícia, aliás, em primeira mão para você que está nos acompanhando aqui, o olho no olho com o Marco Antônio Vila. Aliás, você pode dar essa informação amanhã na Jovem Pan, que nós não divulgamos para ninguém. Agora vamos formalizar o processo. A nossa ideia é, no máximo, em 60 dias, iniciar a construção da nova passarela. Enquanto isso, a passarela provisória fica e ela vai sendo desmontada à medida em que a outra já estiver funcionando. E a custo zero para a prefeitura e para você que é contribuinte da nossa cidade. Então, uma boa notícia para você, Ana Lúcia. O que você acha disso? Não, eu acho super legal. Esse é um problema das passarelas em São Paulo, e muitas foram construídas e não usadas também, né? Tem uma ali na Santos Dumont, quase chegando a Santana, ali na Praça da FEB ali, chama até Gazeta da Zona Norte, que é um periódico que circula ali. Eu nunca vejo ninguém passar também, porque algumas depois foram colocadas e houve uma mudança no trânsito da cidade, então fica uma espécie de inúteis, absolutamente inúteis tal. Não é o caso dessa que é fundamental, né? E algumas realmente esse é um problema. Em certos lugares de São Paulo você não tem condições de atravessar, né? Você tem de voar. Daí a importância da passarela que protege a todos, tal, né? Isso é fundamental. E essa aí em Congonhas, ela atende toda a comunidade de trabalhadores. O aeroporto claro. No caso
de Congonhas, ele opera até 11 horas da noite, mas aí tem as pessoas que fazem o trabalho remanescente e mais os que chegam muito cedo para trabalhar no aeroporto, ela é praticamente 24 horas. Por mês são mais de 300 mil pessoas que usam essa passarela. É muita gente. 10 mil todo dia passam por ali, indo e vindo. E às vezes até mais. Esse número pode ser até maior. Então essa é uma boa notícia para você que usa a passarela e para você que passa por baixo da passarela, dirigindo ou no seu automóvel. É mais uma referência boa. Vamos tirar a referência negativa e colocar uma referência positiva, uma passarela definitiva, feita em concreto, protegida e com elevador também. Vamos ter elevador para as pessoas com deficiência, ou as pessoas que estiverem com carrinho de bebê, ou com mala pesada, enfim, vão ter acessibilidade em elevadores, nas duas pontas, evidentemente. Vamos lá. Anderson Sobrinho, para ele. Dória, o que tem a dizer sobre os 30 milhões gastos em auditoria e consultoria, verba retirada de outros setores, sendo que durante a campanha foi amplamente citado que esse processo de auditoria não teria custos. Anderson, muito obrigado pela sua pergunta, nos dá a oportunidade de esclarecer isso de forma bem objetiva. Esses recursos não serão utilizados para consultoria. As consultorias, Vila, nós conseguimos gratuitamente com o patrocínio de instituições privadas, ou a própria consultoria, como é o caso da McKinsey, uma delas, que está aportando o seu serviço pro bono, como a gente diz, ou seja, sem cobrar, pelo esforço solidário para a cidade de São Paulo, ou outras consultorias, são 4 que já estão contratadas, fazem um custo menor e nós indicamos, convidamos empresas privadas que se cotizam e pagam essas consultorias. Então, não haverá destinação de recursos para consultorias. Não é que eu seja contra as consultorias, até porque elas estão incorporadas, mas é que nós estamos sem dinheiro. Então é melhor buscar os recursos do setor privado para áreas essenciais. E aí, o que vai, para onde vão os 30 milhões? Para a operacionalização desta secretaria, que é de desestatização e parcerias, e todos os processos que serão elaborados. São 55 lotes de privatização, você precisa ter gente especializada. Advogados, técnicos, engenheiros, especialistas, porque nós temos que levar isso para a Câmara Municipal e temos que processar programas de privatização e concessões perfeitos, porque se sai errado, custa muito caro para o município, porque perdeu dinheiro, porque fez mal feito, ou inviabilizou. Se você faz solicitações para o setor privado que sejam inviáveis, o que acontece? Não entra ninguém. Você publica o edital, não entra ninguém, resultado, fracasso. Não, eu acho que isso é fundamental, porque tem alguns lugares da administração pública no Brasil que inventaram. Nós somos um país muito criativo no campo da corrupção. Somos o recordista mundial, né? Ao menos isso é uma medalha de ouro. Não há país mais corrupto, infelizmente, instituições mais corruptas que a brasileira. Por isso que as instituições estão absolutamente em crise e tal. Porque se elas funcionassem bem, não teria tanta corrupção. E tem uma coisa que na administração pública tenebrosa, que são, para o mal, né? As consultorias e os projetos, porque antigamente você fazia a obra para desviar o dinheiro, agora não, você desvia de outra forma, você faz o projeto sem fazer a obra. Então tem casos, o caso do trem-bala, por exemplo, do governo federal anterior, uma fortuna naquilo, projeto inútil. Que era Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E cadê o trem? Não tem o trem, não tem a bala, não tem coisa alguma, mas o projeto teve e foi uma fortuna que foi distribuída por aqueles vinculados ao projeto criminoso do poder petista tal. Então isso é uma coisa que precisa ter projeto evidente, que precisa ter consultoria séria, precisa. Agora, veja a que ponto chegou, coisas que são fundamentais para a administração pública. A consultoria e o projeto foram destruídos pela gestão petista nos últimos 13 anos e 5 meses. E aqui, Vila, esse investimento de 30 milhões em todo o processo, todas as pessoas dessa secretaria, vai representar para a cidade de São Paulo 7 bilhões de reais de ingressos, que é o valor mínimo que nós temos por expectativa dos programas de privatização e concessões, ou seja, estamos investindo 30 milhões para buscar 7 bilhões de resultado já a partir do ano que vem, de 2018, não é longuíssimo prazo, a partir já
do ano que vem. E eu acho que essa questão, por exemplo, do Autódromo de Interlagos, que é uma coisa sempre que me incomodava, né, o do Autódromo de Interlagos, que era o autódromo mais reformado na história do mundo, né? Todo ano tinha uma reforma, era incrível. A FIA não pedia reforma de Monza, dos qualquer outro autódromo europeu, tal, de tanto, aqueles mais famosos, tão conhecidos, mas a reforma de Interlagos era condição indispensável para ter o Grande Prêmio Brasil. Pô, era sucessivo, ora era os boxes, depois era recapeava e tal. E a questão fundamental é que uma prefeitura que cuidar de um autódromo, e quantas atividades no ano que tinha no autódromo? Eram muito poucas, né? Ele ficava grande parte dele abandonado. Então isso é fundamental, cuidar, ter o AMB, ter um parque de exposições para a função da prefeitura e assim por diante, né? Daquilo que é necessário. O caso do Pacaembu, que eu só lamento que o Santos Futebol Clube ainda não mostrou tenha tomado vigor para conduzir esse processo sem ter que gastar dinheiro também. Eu não entendo, porque eu fiz até uma referência ao presidente do Santos, que tem que ser igual ao gerente do posto de gasolina na Rua Bela Sintra, que ele diz assim: professor, se for para sonhar pequeno, eu não durmo, né? Então, é um filósofo, é quase o Heráclito, um fragmento pré-socrático. Então, o presidente Modesto Romo tem que ver, pô, a grande torcida do Santos está aqui, né? Está em São Paulo e buscando uma parceria que o Santos entraria o quê? Com a marca, né? Com a importância do quase o garantidor. O garantidor. Porque ele tem a torcida, tem o time, tem a marca. Somando com um investidor, teria toda a possibilidade. Eu espero que realmente o presidente Santos ainda tenha essa possibilidade. Presidente, vamos acelerar aí, presidente, vamos acelerar. Mas Interlagos, por exemplo, até a próxima Fórmula 1, nós ainda vamos cumprir o contrato. O contrato estava assinado, eu aprendi a ser respeitador de contrato. Claro. Não gosto do contrato, mas nós vamos cumprir. Sim. São 70 milhões de reais de despesa que vamos ter que fazer para garantir a Fórmula 1 em São Paulo. E, aliás, registro, Vila, eu não sou contra a Fórmula 1, sou a favor da Fórmula 1 em São Paulo, mas com recursos privados. É um evento milionário, claro. Fórmula 1. Em toda a parte do mundo, ou na maior parte do mundo, o evento é milionário, patrocinado pelo setor privado, por redes de televisão, por grandes marcas em diferentes segmentos de produtos de consumo, marcas de automóveis, e não tem dinheiro público. Aqui, o patrocínio tem que ser do setor público, do seu imposto, do dinheiro que você paga do seu imposto, sem que a população tenha acesso, porque se você estiver aqui, você vai pagar R$600, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por ingresso. Quem pode pagar isso? Muito poucas pessoas. Claro, então, nada contra a Fórmula 1, nem quem promove a Fórmula 1, mas será o último ano, no início do ano que vem, que ela será feita com dinheiro público. Depois, não mais, porque o autódromo será privatizado e as corridas poderão continuar ocorrendo aqui, espero que sim, mas com patrocínio privado. E o mesmo no AMB, como você colocou, não faz sentido no século XXI ter centro de exposições, centro de convenções, centro de entretenimento com dinheiro público, é dinheiro privado. Sim, São Paulo deu um exemplo, o estado de São Paulo, com o Imigrantes, o Centro Imigrantes, que era público e dava prejuízo todo mês, ali no início da Imigrantes aqui em São Paulo. Você que está nos acompanhando de fora do estado, início da rodovia dos Imigrantes, que leva até o litoral de São Paulo, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. O governo do estado, de maneira correta, fez uma concessão, ganhou o grupo francês GL, que fez um investimento já de mais de 300 milhões de reais, reformou, ampliou, colocou ar-condicionado, um edifício garagem, alças de acesso, iluminação, tecnologia e ainda investiu mais 200 milhões de pagamento por esta, vamos chamar assim, outorga para o governo do estado. O que aconteceu? Em menos de 2 anos, este centro levou 51 feiras do AMB, inclusive o Salão do Automóvel. Este ano, você se lembra que o Salão do Automóvel, ano passado, em outubro, foi realizado fora do AMB pela primeira vez na história. Foi o salão que abriu com o Caio de Alcântara Machado o centro de exposições do AMB. Perdeu, porque o AMB precisa de investimentos no mínimo de 150 a 200 milhões para ser colocado de forma competitiva. Só o pavilhão de exposições, sem contar o centro de convenções, sem contar o sambódromo, área de estacionamento e o que está em volta. Não tem dinheiro público para fazer isso e nem precisaria ter função privada. Também acho. E vai gerar um ingresso para a prefeitura de 2,5, talvez até 3 bilhões de reais com a sua privatização. É assim, fazendo o que precisa ser feito de forma moderna, eficiente e corajosa. Claro, é isso mesmo. É ousadia. Sem ousadia não dá, né? Fica no mesmismo e sempre mostrando que está presente. É fundamental o administrador mostrar, não pode ficar trancado, né, na sede do governo, né?
Ele está na rua. E falando em modernidade, eu selecionei uma pergunta aqui sobre cidade digital. Vem da Aline. Ela pede aqui, pode falar um pouquinho sobre os planos de tornar a cidade de São Paulo uma cidade digital? Podemos sim, Vila. Nós criamos 2 secretarias. Eliminamos 7, eram 27 secretarias na Prefeitura de São Paulo. Sim. Passaram a ser 20. E criamos 2. A de desestatização e parcerias, sim, com o Wilson Poit que está dirigindo, e uma secretaria de inovação e tecnologia, que é o Daniel Anenberg, que você conhece, sim, que sim, foi o criador do Poupa Tempo, o mais bem sucedido programa de serviço público do país. É verdade. Que começou em São Paulo, na gestão do Mário Covas, e foi muito ampliado ao longo dos anos, especialmente nos governos do Geraldo Alckmin. Eu já usei várias vezes. Eu também. É incrível. Não, super eficiente. É E você que está nos assistindo, que mora em São Paulo, certamente já utilizou o Poupa Tempo. Eu tenho certeza que, majoritariamente, os que usaram, gostaram e aprovaram. Pois eu convidei o Daniel Anenberg para conduzir essa secretaria e ele, Aline, está fazendo o programa São Paulo Cidade Digital, para fazer de São Paulo uma cidade inteligente. Sim. Ele terá até o final do ano que vem, até o final de 2018, para, por exemplo, Vila, todos os processos da prefeitura, que hoje são manuais, são escritos, carimbinho, pasta, elásticos, barbante, empilhamento, tudo digital. E onde você põe digital, se põe inteligência, sabe o que acontece? Você faz com a corrupção assim, claro. Vai para o chão. Claro. Porque primeiro você ganha velocidade, sim, depois você põe transparência no processo, sim, acompanhamento online, ao vivo. Claro. Então não tem o que você oferecer facilidade, claro, não tem o que oferecer o jeitinho, claro, não tem a forma de burlar, mudar, alterar e adulterar, e nem passar na frente por conta de uma propina que você exigiu e alguma pessoa, por necessidade, acaba cedendo e atendendo. Essa é uma das razões da cidade digital. Não, eu acho que isso é fundamental. E a questão da modernidade administrativa, é isso, né? E enfrentando essa coisa tenebrosa que é a corrupção. Né? Na medida que todos têm acesso ao sistema, acompanham o sistema diretamente, preenchem tudo de forma digital, não tem isso, não tem o jeitinho, né? Então isso acaba encaminhando da forma republicana. É assim que tem de ser, né? Garantindo a facilidade, a transparência e isso, e enfrentando essa coisa tenebrosa que é a corrupção. Falando nisso, eu quero saber o que aconteceu com o Aref, que era um fiscal da prefeitura que tinha somente ele sem imóveis, era um jeito poupador. O grande Aref. Eu queria saber, porque a gente esquece dos escândalos, mas a minha, como diz o Fernando menos de R$4 mil tinha um patrimônio de milionário. Incrível, então, a minha arma é que a memória guarda. Então, eu quero ver o Aref, ver o que aconteceu. Prefeito, precisamos acompanhar o caso do Aref, ver onde está. Fiscal na agenda da Prefeitura de São Paulo. Por quê? Por causa desse sistema. Claro, na hora que se acaba com esse negócio, termina. E já fizemos algumas medidas, porque leva tempo para você digitalizar todo o processo e o investimento também é grande. Claro. Mas tomamos algumas medidas. Primeiro, tiramos das prefeituras regionais a responsabilidade dessas aprovações de obras, reformas, implantação de edifícios, sobretudo aquelas mais parrudas e de maior valor, tudo agora na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e licenciamento. Porque aí você coloca num órgão, evita essa situação capilarizada, que em tese seria boa para isso, mas na prática não era. Claro. Isso gerava mais corrupção. Não estou aqui dizendo que os servidores são corruptos, mas gerava oportunidade para corrupção, até da barraquinha da feira. O cara colocar lá, vender o pastel, tinha que pagar R$100 de propina para poder funcionar na feira. Agora vamos ter um sistema de licenciamento centralizado, mas com agilidade. Aliás, a determinação à secretária Luísa Proença foi dar agilidade aos processos. Também não adianta centralizar e demorar em nome da transparência, você paralisar a cidade como um todo. E tão logo o programa São Paulo Cidade Digital esteja pronto, aí você pode voltar à capilarização. Sim. Porque aí é tudo digital, aí não tem necessidade de você centralizar. Você faz aqui, você vai digitar, você nem vai precisar ir na Prefeitura Regional, nem na Secretaria de Habitação, nem na Secretaria de Licenciamento e Desenvolvimento Urbano. Você faz da sua casa, do computador ou do seu celular, solicitação para a reforma do seu estabelecimento, ou se você quer construir, você vai, acessa, identifica e processa da sua casa online. Simples, fácil e com transparência. Legal. Bom, vamos buscar aqui mais... Nossa, quantidade de gente aqui. Obrigado até por vocês estarem prestigiando aqui o nosso Olho no Olho. Isso é um prestígio do Marco Antônio Vila. A audiência aqui subiu muito.
Aqui, Edson Lopes, ele pergunta sobre os blocos de carnaval acontecendo na Rua da Consolação, porque a Vila Madalena não merece ser degradada e a Consolação pode. E o quartel do Corpo de Bombeiros impedir de atender emergências. Edson, estamos olhando isso com muita atenção. Você tem toda a razão. Vila Madalena, Marco Antônio Vila, nós já determinamos que o ano que vem não vai ter carnaval na Vila Madalena. Sim. Ou os blocos serão transferidos para outro local. Nada contra o carnaval, sim, claro, nem o direito de expressão dos blocos, de promoverem a diversão, a música, a confraternização e usufruírem do carnaval. Eu, inclusive, pessoalmente gosto do carnaval, mas não na Vila Madalena. A previsão, o ano passado, 70 mil pessoas. Esse ano, 250 mil pessoas na Vila Madalena. Não é possível. O espaço bairro é mesmo, residencial, né? O espaço é o mesmo. É um bairro residencial. E nós temos que ter o respeito às pessoas que residem no bairro, as que frequentam o bairro, as que trabalham no bairro, que dependem do bairro, o comércio varejista, restaurantes, bares, e aqueles que têm os seus negócios ficarem impedidos de chegar aos seus estabelecimentos. Não faz sentido. O carnaval tem que ser uma festa democrática, mas não pode prejudicar o direito de ir e vir, e muito menos ao sono das pessoas que queriam dormir e não conseguiam. Então, Vila Madalena, não. Agora, vamos realocar para outras áreas, menos adensadas em residências e com mais espaço, avenidas mais largas, que vão permitir que você que gosta de carnaval continue usufruindo com mais segurança, com mais tranquilidade, melhor acesso, inclusive, sem prejudicar a vida daqueles que têm direito a frequentar o seu bairro e a sua casa. E tem vários, a Santos Dumont, quase chegando em Santana, ali não mora ninguém nem do lado nem do outro, porque nós temos o aeroporto de um lado, né? E do outro, avenidas largas, porque é um problema. E mesmo na Rua da Consolação eu passei, eu não tenho muita simpatia com o carnaval, nem o pré, nem o carnaval, nem o pós. Você é a Vera Magalhães. Então, e calhou. A Vera, eu falei, você vai sair de jornalista. A Vera Magalhães é jornalista e colunista do Jornal da Manhã e da Rádio Jovem Pan. Eu passei justamente na hora lá, eu falei, então, teve essa questão, acho que ninguém imaginava o sucesso do Carnaval de Rua dessa forma. Realmente explodiu, né? Foi um crescimento fabuloso. 1.700.000 pessoas. Então, é uma coisa incrível, né? Então, isso acabou, claro, uma hora você demanda uma segurança, etc, de um jeito, depois você tem o dobro, o triplo de pessoas. Eu acho que agora o planejamento para o ano que vem, isso deve melhorar. E no caso da Rua da Consolação foi complicado. E muita gente de idade, que fala assim, eu fico ilhado dentro de casa, eu preciso sair, não consigo nem sair nem entrar, né? E tem alguns lugares, Praça Roosevelt, por exemplo, que tem muita gente, só que eles edifícios mora gente para diabo, né? E muitas pessoas da terceira idade. Da terceira idade. Nós também não vamos permitir manifestações na Praça Roosevelt. Ele é cercado, alguns edifícios comerciais, mas a maioria são edifícios residenciais. E são pessoas com mais de 60, 70 anos que residem ali há muitos e muitos anos. E mesmo a Rua da Consolação nós estamos reavaliando. Ela é larga, ela é ampla, ela não é predominantemente residencial, ela é comercial, mas ela é um eixo que, interrompido, ela prejudica dois grandes bairros da cidade, a Vila Buarque, toda a área da Higienópolis e o bairro da Consolação. Perfeito, também foram muito prejudicados. Estamos reestudando esse assunto, portanto, Edson, fique tranquilo que nós estamos atentos. O nosso grupo gestor do Carnaval fez hoje uma reunião, eu não acompanhei ainda o resultado, eu pedi que fizesse, porque essas coisas você tem que avaliar enquanto está quente, depois você esquece dos problemas, quando chega lá perto do Carnaval, você não lembrou de todos os problemas que foram gerados e as boas soluções que você poderia ter criado. Então o grupo já se reuniu e vai apresentar uma proposta com bastante antecedência para que o Carnaval de São Paulo continue crescendo, continue trazendo mais pessoas, atendendo a população da própria cidade e minimizando os problemas. Aqui tem uma pergunta da Ana Carolina. Opa, pulei aqui, Ana. Como você faz para acompanhar e cobrar o trabalho dos prefeitos regionais, Vila? Eu tenho um bom secretário chamado Bruno Covas, que também é vice-prefeito, ganha um salário, trabalha por dois, trabalha como vice-prefeito e trabalha como prefeito, como secretário das prefeituras regionais. Então, Ana Carolina, ele é que faz esse acompanhamento e uma vez por mês tem uma reunião geral com todos os prefeitos regionais, aqui mesmo na Prefeitura de São Paulo, tem meta para cumprir, objetivos para serem atingidos, prazo para realizar, além de total transparência nos seus programas. E, para piorar a vida dos prefeitos e prefeitas regionais, tem visita surpresa. Uma vez por semana, Bruno e eu vamos a uma prefeitura regional sem avisar, para buscar no flagrante, verificar como a vida é
na sua realidade, no seu dia a dia. Claro. Entramos, primeiro ponto a visitar são as praças de atendimento, Vila. Sim. Toda a prefeitura regional tem a praça de atendimento. Sim. Para as pessoas que vão ali por diferentes razões, e ali é o primeiro lugar que nós vamos visitar. Perfeito. E falamos com as pessoas que eles estão. O senhor está sendo, a senhora, bem atendido, o que a senhora pediu, ocorreu, Okay. A senhora foi tratada do senhor de forma respeitosa, e assim vamos para saber exatamente como está o atendimento. E depois vamos visitar os departamentos, para ver nesta mesa quem trabalha, aquela cadeira, aquele paletó de quem é essa história, e ver as condições também físicas e de instalações das prefeituras regionais. E na mesma visita, surpresa, filho, vamos também visitar UBSs, hospitais municipais, creches e escolas públicas municipais. E a chamada visita surpresa, uma vez por semana. Sistematicamente nós temos feito isso. Eu acho que é fundamental a questão da presença do administrador, né? Porque ele conhece a cidade, né? Ele tem de saber, e o prefeito tem de dominar a sua região, conhecer, circular, sair do gabinete. O negócio do gabinete faz mal, né? Porque isola, né? E só vem notícia boa, né? Porque o assessor está trazendo coisa boa e tal. Então ele tem de andar, ver os buracos. Essa é uma cidade que, Deus do céu, você não consegue, as calçadas, e você já está fazendo os mutirões que eu ando acompanhando e tal, as calçadas são... Aqui tem calçadas que são com degrau assim, eu nunca vi, quer dizer, é um negócio... Inovação paulistana. Então, as calçadas são péssimas, as ruas é buraco para todo lado, parece o mar tenebroso da Lua, já que você falou do planetário, teve a época que eu interessava pela Lua, na época da conquista da Lua, daí que eu vi no planetário, buraco para tudo que é lado, aqueles remendos tenebrosos, tal, remendo hoje, amanhã buraco, remendo amanhã, buraco depois da manhã, né? E assim sucessivamente. Sem contar que daqui a um mês vira cratera. Vira cratera, algumas parecem até uma estação de metrô. Então, a coisa toda, o administrador tem de andar e tem de conhecer onde ele vive, né? Não pode trazer um cara, já teve até gestões, gente do interior, o cara do interior não conhece São Paulo. Com todo respeito. Com todo respeito, nós acabamos com isso. Coronéis, prefeitos que foram do interior, tá? Não estou fazendo crítica, mas ninguém conhece melhor o bairro quem é do bairro. Claro. E, obviamente, todo bairro tem gente qualificada. Claro. Esse foi o compromisso de campanha, nós cumprimos rigorosamente. Sim. Prefeito ou prefeita regional, uma das condições é ser residente do bairro. Claro. Traz alguém de fora, cara, vai levar um ano para aprender o que é o bairro, como é que as pessoas vivem, se sentem, quais são os problemas. Tem que ser do bairro, todos com título universitário, ou seja, ensino superior, capacidade e ficha limpa. Agora, queria aproveitar que você falou de buracos. Nós iniciamos na semana passada, no sábado, junto com o Bruno Covas, a operação Tapa Buraco. Sim. E todos os dias, durante 30 dias, começou no último sábado, 720 toneladas por dia de massa asfáltica sendo colocado para tapar buracos na cidade de São Paulo. Durante 30 dias, 8 a 10 horas por dia, dependendo da regional, mínimo de 8, o máximo de 10 horas por dia, tapando buraco na cidade de São Paulo. E Vila, mesmo assim, não vai ser suficiente. 30 dias colocando 720 toneladas de massa asfáltica não vai ser suficiente para tapar todos os buracos, mas vai melhorar muito a cidade. Mas depois vamos ter que reavaliar ao término desses 30 dias, sobretudo porque ainda estamos no período de chuvas. O ideal era fazer esse serviço só no final de abril, mas o problema é emergente, não dá para esperar, dizer, olha, agora não dá porque está chovendo, não dá. Nós temos que fazer agora, assumir um pouco esse ônus, refazer o que for necessário e cuidar do recap, que é o recapeamento das ruas e das avenidas da cidade de São Paulo, que é um investimento alto, mas gradualmente, quero antecipar aqui também, vamos fazer, e isso começará em junho deste ano, programa de recapeamento, e a primeira avenida que nós vamos recapear é a avenida símbolo de São Paulo, que é a Avenida Paulista, que tem problemas, não no seu eixo central, mas no seu eixo lateral por conta dos ônibus, ela está muito esburacada, muito ondulada, e a população de baixa renda que utiliza os ônibus, ela anda assim nos ônibus na Avenida Paulista, assim como os que têm renda também andam assim em outras ruas e avenidas da cidade, por conta dos buracos, das ondulações e das intervenções das 3 concessionárias, Sabesp, Comgás e Eletropaulo. Fizemos um entendimento com a presidência das 3 empresas. Terminamos na semana passada. E conseguimos convencer, sempre no entendimento, sem brigar, sem judicializar, que a partir de agora, no dia 2 de abril, qualquer intervenção acima de 1 metro quadrado, seja a Sabesp, seja a Comgás, ou seja a Eletropaulo, ela terá que fazer 50 metros quadrados
de massa asfáltica, de asfalto de qualidade. Sim, ok. Ou seja, o eixo da rua tem 7 metros, então vai de ponta a ponta, de calçada a calçada, de guia a guia, e mais 7 metros na extensão da rua. Então, com isso, primeiro, vamos melhorar as condições de reposição. Quando alguém vai fazer manutenção, vai ter que fazer também um beneficiamento à rua. É justo, afinal, essas empresas ganham dinheiro com toda a legitimidade na capital de São Paulo. Não dá para você fazer um serviço remendado, como infelizmente vinha sendo feito até agora. Então, isso também vai trazer, ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, um ganho de qualidade no asfalto da cidade de São Paulo. Claro, isso é novidade. Claro, não, isso é ótimo, né? Porque tem de ter um planejamento entre essas empresas, que você não pode abrir o buraco, tapa, aí vem a outra empresa, a outra vai abrir o buraco ali, assim sucessivamente. Quer dizer, precisa ter um mínimo de organização. A cidade não é um acampamento de beduínos, né? Quer dizer, nem pode. Quer dizer, então precisa ter um mínimo de organização. E comando. E comando, claro. Sem autoridade. Eu assumo o comando, assumo a responsabilidade das coisas boas e das circunstâncias ruins também. Eu não fujo a responsabilidade para fazer só o bem bom ou me omitir diante dos problemas da cidade. Estar no comando assumindo o bônus e, sobretudo, o ônus de administrar a maior cidade brasileira, a maior cidade da América Latina, a terceira maior capital do mundo. Nós estamos no último minuto, Vila. Vamos responder a pergunta aqui do Euclides Araújo Filho. Gostaria de saber o que acontece nas duas fontes da Avenida 9 de Julho, ali no túnel Daer Kutaint. Nós recuperamos toda a Avenida 9 de Julho, você acompanhou. Foi o primeiro movimento Cidade Linda, os canteiros, os jardins, a iluminação, a sinalização, tapa-buraco, desobstrução de bueiros. E as duas fontes, por isso que eu gostei da pergunta do Euclides, nós pedimos o apoio de uma empresa privada, a Qualicorp, cujo prédio fica ali do lado. Você passa o túnel 9 de Julho, o túnel Daer Kutaint em direção aqui ao centro, nós estamos na Prefeitura de São Paulo nesse momento, você vai ver os dois chafarizes. Foram totalmente restaurados, pintados, resgatados, o trabalho de jardinagem feita, só que temos que recuperar os chafarizes. Conta dos chafarizes, R$380 mil para recuperar. E sabe por quê? Roubaram os chafarizes. Roubaram os chafarizes, os motores dos chafarizes, os encanamentos dos chafarizes, para vender o cano, vender o cobre, vender a fiação e, consequentemente, os cobres, porque o acionamento é elétrico, ela rebobina a água. Eu pedi o apoio da Qualicorp, fizemos todo o processo de chamamento público, a Qualicorp aceitou, já contratou a empresa, nas próximas semanas deve iniciar a execução, são 45 dias para a recuperação, mas os dois chafarizes da 9 de julho serão recuperados e estarão funcionando, e aí melhorando ainda mais o visual, que hoje já você desfruta, a iluminação foi recuperada, tem guarda civil metropolitana. Isso eu ia te falar, te perguntar, que se não tiver guarda segurança, o que vai acontecer? Rouba de novo. Outra vez, e aí a história ali era um ponto de consumo de pedra de crack e de outros entorpecentes. Já não tem, porque está iluminado, tem a vigilância e, além de tudo, nós vamos ter câmeras. Também a Qualicorp, além de recuperar as duas fontes, vai instalar câmeras de segurança para o seu próprio controle 24 horas e elas estarão ligadas ao Copom, ao Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim como outras 250 câmeras que nós estamos instalando na cidade. Mas não dá mais tempo de falar desse tema. Quem sabe lá na Jovem Pan a gente possa falar sobre vigilância eletrônica, um programa que nós já começamos a implantar na cidade, não é futuro, começa agora, 250 câmeras estarão sendo instalados até o final deste ano aqui na capital. As primeiras 60 estão sendo instaladas no bairro do Brás, em São Paulo, com patrocínio privado. E agora, Vila, já até excedemos aqui 3 minutos, nós temos um compromisso. Você e eu. Eu vou continuar aqui na prefeitura, mas com áudio baixinho, vai assistir o jogo do Santos Futebol Clube contra o Sport Cristal lá do Peru. Um grande jogo, viu? Um grande clássico das Américas. A vantagem dos santistas é que eles são otimistas, né? Então o mal para chuchu no campeonato é sempre otimistas. E Vila, na semana passada nós tivemos aqui o Roger, do Traje a Rigor. E eu fiz um convite para ele, como vou fazer para você. E ele topou. Eu fiz, o Roger, algumas alternativas. Você ou pode ir no Cidade Linda, de manhãzinha no sábado, é o horário Jaiminho, 7h30 da manhã. Ou pode ir no Calçada Nova, que é o programa do Mutirão Mário Covas, de recomposição
e reconstrução de calçadas, Sim. em parques, avenidas e ruas, que é no domingo. Esse é um horáriozinho melhor, domingo 10 horas da manhã. Ou pode ir também no sábado à tarde, no tapa-buraco. Ele escolheu o tapa-buraco, às 15 horas do sábado. Então deixa o convite, se você quiser ir conosco. E ele tapou o buraco comigo, foi direitinho, colocou a massa asfáltica, a pedra, tudo direitinho. Você escolhe se você quiser e puder participar. Eu vou pensar na limpeza de manhã, é mais fácil para mim, porque me rende mais o dia. Boa, tá perfeito. Depois o Vila confirma e a gente informa você. Pessoal, muito obrigado, Vila. Olha, obrigado pelo teu carinho, prazer por ter também. aceito esse convite. Eu acho muito bom trocar essas ideias, eu agradeço muito o convite. Obrigado, pessoal. Acelera. Uma boa noite para vocês. Tchau.